Em Mateus capítulo 5, Mateus 5, amém? Mateus capítulo de número 5. Evangelho de Mateus capítulo de número 5. A gente sempre acaba colocando um título na pregação, né? Nome. Então, como nós estamos aí aproximando no fim do mês, e na quinta-feira que vem teremos um culto especial do Dia das Bruxas. Você viu lá no site? Tá todo mundo querendo saber. Não vou falar o que é, você vem no dia que você vai ver. Chama bastante gente, que nós vamos fazer o culto da caça às bruxas, né? Porque semana que vem vai ser comemorado aí no mundo inteiro aquela data maldita, satânica, do Halloween, né? Inclusive que tem muito crente ainda que quer vestir de bruxa ainda. Meu Jesus, só o Pai para salvar, né? Mas vamos lá, glória a Deus. Então, como nós estamos nesse ritmo de histórias e essas coisas, o título da palavra de hoje vai ser: Então viveram felizes para sempre. Esse então viveram felizes para sempre é o título de muitas histórias infantis, né? Tem até aquele filminho daquele desenho lá do Shrek, né? Todo mundo assistiu aquele bicho verde. E toda vez que começa o desenho, eles estão virando uma história, né? Infantil. E no final até assim, aparece assim: então viveram felizes para sempre. Essa frase, então viveram felizes para sempre, é uma frase que tem praticamente em todas as histórias infantis de príncipe, princesa, dragão, bruxa. Aí acontece um monte de coisa e acaba no final eles se tornando felizes para sempre. Então eu quero fazer, antes da palavra, ler um convite para você para quinta-feira que vem. Vai ser um culto libertador, né? Que Deus, incrível, né, irmão? Deus, eu vou falar nesse culto da semana que vem sobre 5 bruxas. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e vendo algumas coisas na televisão, e Deus falou assim para eu pesquisar 5 bruxas da Disney, as 5 mais famosas bruxas, né? Então vamos falar sobre isso na semana que vem. Se você estiver vivo, venha. Mateus capítulo 5, amém? Versos de 1 ao 12. Todo mundo diz assim: E Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, se aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim viveram os profetas antes de vocês. É muito legal isso, né, irmãos? Que às vezes nós nos deparamos quase que sempre com essa questão de gente que fala que quer ser de Deus, né? É muito interessante essas questões. Eu quero ser de Deus, eu quero servir a Deus, lá. E outros mais doidos da cabeça ainda falam que querem ser profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa turma é mais doido ainda.
Mas essa palavra bem-aventurados, ou bem-aventurados, ou bem-aventurança, alguma coisa assim, ela vem de uma palavra grega chamada makarios. A palavra makarios. O que significa makarios? Feliz. Felicidade. Feliz, felicidade. A palavra felicidade, em português mesmo, felicidade, você não encontra na Bíblia. Não tem essa palavra, feliz. E o apóstolo Paulo estava feliz porque tomou 60 chibatadas. Você não encontra isso. Você vai encontrar essa palavra, makarios, da onde vem, na tradução é bem-aventurado, ou seja, muito feliz, muito satisfeito. Porque, irmão, eu quero começar com você dizendo que felicidade, a verdadeira, felicidade, ela é um estado de espírito que vem de uma outra circunstância. Qual é? O contentamento. Então, te digo em nome do Senhor Jesus, que uma pessoa só pode ser feliz se ela estiver contente. É assim. Então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz assim, lá em Filipenses, eu sei viver contente com toda e qualquer situação. Esteja eu na escassez que ele passou, ou esteja eu cheio de coisas ao meu redor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou contente. Eu não estou olhando para as coisas que estão ao meu redor. O apóstolo Paulo, como um cristão, e quando ele escreve aos cristãos, porque o grande problema desse tempo nosso, irmãos, é que as pessoas estão lendo a Bíblia segundo o seu próprio coração, o que ele acha da vida e o que ele deseja que a vida lhe dê, e não segundo o que é. No final das bem-aventuranças, está escrito aí na sua Bíblia, Jesus é categórico. Ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa do meu nome, porque grande é a recompensa, o galardão de vocês. Aonde? Aonde, irmão? Então quero te dizer, cristão, em nome de Jesus, que toda a compreensão da Bíblia, do reino de Deus, da palavra de Deus, da palavra dos profetas, das palavras de Jesus, das palavras dos apóstolos, todas elas não estão firmadas aqui, estão firmadas lá. Elas estão, os apóstolos, os profetas, Jesus, todos, eles estão olhando para a eternidade. Como o próprio Jesus falou, onde tudo que nós temos, e não é pouca coisa, está guardada em Deus. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Esses dias eu tenho escutado muito, e na verdade esses dias que eu falo não é essa semana, ontem, hoje, de tarde, mas um tempo, muitas pessoas têm dito a seguinte frase, escute isto, talvez seja o seu caso, talvez você disse isso, ouviu alguém dizer isso. Então preste atenção no que eu vou dizer primeiro. As pessoas estão dizendo em muitos lugares assim, o que importa é ser feliz. O que eu quero é ser feliz, porque Deus quer que você seja feliz, não quer? Irmãos, como que Deus pode não querer que você seja feliz? Então, vou pegar do fim para o começo. A frase, Deus quer que você seja feliz, é real ou não? Cara, precisa fechar isso aqui. A frase, Deus quer que você seja feliz, é real ou não? É real. É claro que Deus quer que você seja feliz. É claro. Agora, irmãos, na grande maioria, não todos, mas na grande maioria, as pessoas que estão dizendo essas frases para, 2 pontos na outra linha. Número 1, viver uma vida contra a palavra de Deus.
Então, em nome desta tal felicidade, de viver felizes para sempre, eu vou quebrar a palavra de Deus. Porque Deus quer que eu seja feliz. Esta é a frase. Todo mundo tem que ser feliz. Outros disseram assim: a nossa vida é muito curta, a gente tem que ser feliz. Mas quando a pessoa disse isso, como é que ela estava dizendo para trás? O que é que verdadeiramente ela estava dizendo? Viva uma vida de pecado. Como alguém pode dizer: pô, você não é um cara casado, você é um cara solteiro, então seja feliz, cara, porque você não sabe como é gostoso ter uma vida cheia de prazer. Então seja feliz, o que importa é ser feliz, cara. A vida é muito curta, mano. Aí você vai e se enfia no pecado, porque o que importa é ser feliz. Outros estão abandonando suas famílias, porque o que importa é ser feliz. Eu quero a minha felicidade. Outros, irmãos, enfim, a lista é muito grande, mas eu quero dizer que em nome de uma tal felicidade, palavra esta que você não encontra na Bíblia, não, e mais especialmente dizendo, não nesse sentido, piorou, mas o que você vai encontrar é a palavra bem-aventurado, felizes. Deus quer que você seja feliz, sim, Ele quer. Só que, quando a Bíblia é escrita por Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, eles escrevem, número 1, sobre a inspiração de quem? Do Espírito Santo de Deus, é o que diz a Bíblia. Toda palavra é inspirada por Deus, ela vem de Deus, ela foi inspirada no coração daqueles homens pelo Espírito Santo. Como diz a Bíblia, ninguém deu profecia nenhuma de particular mentalidade ou elucidação, mas homens santos escreveram da parte de Deus uma palavra inspirada por Deus. Por isso, eles mesmos disseram, esta palavra, ou seja, a de Deus, é digna de inteira aceitação. Não é pedaço, como nós estávamos falando domingo. Amém, irmãos? Essa é a primeira coisa. 2, quando os apóstolos, por exemplo, estão escrevendo, eles estão escrevendo com endereço, porque se lê as cartas de Paulo, ou seja, quem era o remetente? Paulo. Quem era o destinatário? A igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Filipos, a igreja, por aí vai. Quando Jesus fala com João, Apocalipse, principalmente nos capítulos de 2 e 3, Jesus manda João escrever 7 cartas. Quem era o remetente? Jesus. Quem era o destinatário? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, por aí vai. Estão entendendo, irmãos? Então Paulo escreve, por exemplo, vamos citar Paulo ou Pedro ou João, eles escrevem para a igreja. E o que é a igreja? Um monte de gente que se reúne, pensamento número 1. Uma comunidade, um povo que se reúne 2 ou 3 dias por semana, pensamento número 2. Ou uma comunidade de salvos, de remidos, de amantes do Senhor, de praticantes da palavra, de pessoas que renunciaram às suas próprias vontades para seguir a Jesus Cristo. O que você acha que é a igreja? Então quando Paulo, ou João, ou Pedro, ou Judas, ou Tiago escrevem, você vai vendo eles escreverem na Bíblia, e você vai vendo que são palavras profundas, são palavras agudas até. Por exemplo, como o escritor de Hebreus escreveu no capítulo 12, assim, olha, se você é filho de Deus, tem como saber. Como? Se você apanha do seu pai, se você é corrigido por Deus, se o Espírito Santo ficar falando na sua cabeça, e muitas vezes ele te torce, então você é filho de Deus. Senão você não tem isso, você é um bastardo. Hebreus capítulo 12.
Então, quando a pessoa que não é cristã, ela olha para isso, nossa, que absurdo. Ou poderíamos então citar Romanos capítulo 1, quando Paulo fala assim, ó, que Deus entregou os homens ao seu próprio coração, ou seja, aos seus próprios desejos, aos seus próprios apetites, às suas fomes, a sua busca por alegria e satisfação. E o que aconteceu com eles? Eles se inflamaram uns com os outros, a ponto de homem deitar com homem e mulher deitar com mulher, a ponto de adorarem bicho, imagem de bicho e de animais, como se fossem Deus. Por quê? Porque Deus entregou a eles a própria busca da felicidade que estava segundo o coração deles. E eles se tornaram o quê? Se tornaram essa aberração. E hoje, nos dias de hoje, a elite, vamos dizer assim, que banca essa questão do homossexualismo, a bandeira deles é o quê? Não atrapalha a minha felicidade, porque Deus ama todo mundo. O que importa é ser feliz. Você abre uma internet, um jornal sério e uma revista, está lá duas lésbicas se beijando, crucificadas numa cruz. É a felicidade de alguém. Qual é a sua felicidade? O que é viver feliz para sempre? O que é que você busca? O que é felicidade? Alguns poderiam dizer, felicidade para mim vai chegar quando todos os meus sonhos se realizarem. Entre parênteses, coisas materiais de todo tipo, tamanho e qualidade. Outros poderiam dizer, eu serei muito feliz quando eu amar e for amado. Entre parênteses, arrumar um par para eu ficar. Por quanto tempo? Então, irmãos, essa questão de quero ser feliz é muito aberta. Mas nós estamos aqui para ficar rodando a noite inteira falando de coisas abertas. Então, para fechar, amém? E aonde é que o cristão fecha? Ele fecha em cima da palavra. E a palavra Macarius é feliz, muito feliz. E aí você vê Jesus dizendo que Jesus Cristo, não sou eu não. Irmãos, olha, ele sobe no monte, os discípulos vão atrás, o pessoal vai atrás, a galera se senta na relva, na grama, ele talvez numa pedra, algum lugar assim, e ele começa a falar. E ele começa, né, o chamado tão famoso Sermão do Monte, dizendo que é ser feliz. Então vamos de novo. Essa palavra ela vai sarar você se você for um cristão. Olha o que disse o Senhor, seu e meu Deus. Número 3. Vocês serão felizes ou são considerados felizes? Você é feliz? Porque você é humilde de espírito. Felizes são os humildes de espírito. Está escrito aqui, ó. Porque deles é o reino de Deus. Irmãos, por acaso o reino de Deus é pouca coisa para que alguém o despreze de uma maneira tão violenta como nesses dias? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, bem-aventurados que choram, porque experimentarão a presença do Espírito Santo, que é o Consolador, ativamente e poderosamente nas suas vidas. Porque existem dores no ser humano que nenhuma palavra sua ou minha, de quem quer que seja, pode retirar. Só o consolo do Espírito Santo. Não adianta bater nas costas, não adianta fazer nada disso. Não adianta vir com nada, é só o Espírito Santo para te tirar aquela dor. Mas essa profundidade de intimidade e de carinho do Espírito Santo só se prova na hora do choro, da dor. Outro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são os mansos,
Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os misericordiosos. Veja, irmão, felizes são os limpos de coração. Felizes são os pacificadores. E olhando para os dias de hoje, tudo que irrita as pessoas, tudo que faz mal para as pessoas, estão aqui, ó. Eu acabei de ler. Tudo que as pessoas nos dias de hoje têm entendido como felicidade, nenhuma delas está escrito aqui. Nenhuma. Porque tudo o que os cristãos querem evitar hoje é, por exemplo, serem mansos. Ninguém quer mais ser manso, a turma quer. Ninguém quer mais ser um pacificador. Ninguém quer mais correr atrás da justiça. Ninguém quer mais chorar. Ninguém quer mais essas coisas. As pessoas hoje têm até campanha para fugir daquilo que Jesus falou que a gente tem que pegar. Jesus falou: você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e venha comigo. Ou seja, uma vida de renúncia. E tem lugar aí fazendo campanha, deixa a sua cruz aí, porque Jesus já resolveu o negócio. Maldita, evangelho maldito, demoníaco, levando um monte de gente para o erro, espírito do erro. Olha, irmãos, é necessário compreender e absorver que essas palavras são de Jesus Cristo. Ele está dizendo, como que se alguém perguntasse: ei, Jesus, vamos sentar um pouco aqui? Eu quero fazer uma pergunta. Ah, sim, pois não. Qual é a pergunta? Para o senhor, o que é ser feliz? Ele: essa é fácil de responder. E ele começa a falar isso aqui. Felizes são os que choram. Olha, irmãos, a contradição de termos. Que só chora quem não está feliz. Não é assim? Segundo o pensamento. É uma contradição de termo. Se você está feliz, por que você está chorando? Mas a gente tem que saber que muitas pessoas já conseguem chorar de felicidade. Tem gente que chora de felicidade. É feliz, é bem-aventurada essa pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos? Bem-aventurados são vocês quando vocês são perseguidos por causa da justiça. O reino de Deus é de vocês. Quem no seu juízo perfeito, a não ser um cristão, a não ser alguém que nasceu de novo, a não ser alguém cujo Espírito Santo faz nele morada, pode ficar feliz quando está sendo perseguido? Irmãos, olha como o evangelho é chocante, o evangelho é forte, o evangelho é contraditório, ele é uma contracultura imposta pelo mundo. O mundo, ele vai puxar você totalmente ao contrário das palavras de Deus. Cara, você vai estar feliz quando você estiver na banca, quando você estiver top, quando todo mundo te adular, quando todo mundo te cumprimentar, quando todo mundo te admirar. Aí você vai sentir uma coisa no seu coração, você vai gostar, cara, você vai se sentir bem. E nós vamos para a Bíblia, Jesus fala ao contrário. E nós vamos em Provérbios de Salomão, há muitos anos antes. Salomão já dizia que um homem é provado pelos louvores que recebe, a quantidade de elogio, de rapapé, de essa coisa, sabe? Desculpa a expressão, puxação de saco. Isso tem desviado muito homem do caminho de Deus, muita mulher do caminho de Deus. Isso é Provérbios. Então veja que Jesus, ele fala tudo ao contrário do mundo. Ele vai dizendo assim: você vai ser feliz, você vai ser feliz, você vai experimentar plenitude, porque a felicidade é uma derivação do contentamento, porque eu estou cheio de Deus, eu estou plenamente satisfeito em Deus, não tenho falta de nada. Estou plenamente satisfeito em Deus, não tenho falta de nada. Palavras de quem? O apóstolo Paulo. Que nós vemos hoje uma multidão de crentes que tem como se fosse um buraco dentro da sua alma. Ele é como se fosse tem até aquela, né, aquele bichinho, caranguejo, não sabe o caranguejo, siri, essa coisa, já viu um de perto? Você viu que a boca dele é aqui embaixo? Eles ficam assim o dia inteiro, nunca para, a boca dele fica assim, nunca para, nem de dia nem de noite, que ele fica assim,
Muitos têm sido assim, porque ele não tem o que a Bíblia diz. Ele vai procurar satisfazer esse buraco existencial, porque não existe o contentamento que gera a verdadeira felicidade em coisas. Então, se eu não tiver um sapato novo, eu vou fazer um inferno na vida das pessoas. Se eu não tiver aquela roupa, se eu não tiver aquela televisão, e se eu não tiver um celular, aí você está com o seu celular, você aperta o botão e fala alô, a outra pessoa atende, pronto. Mas quando aparece na televisão, vem aí, iPhone 6 Max Turbo Charge Olympics Day, aí ele olha para o celular dele, vem aí o Motorola X Xperia, mais que tudo nessa vida, 3.0 turbinado, vem, aí ele olha o celular dele, velho, ele olha para a TV, aí já toma uma fisgada, mas aí ele até aguenta, aí ele vem na igreja, e o irmão, vou adicionar você no WhatsApp, aí ele puxa, a hora que ele puxa na sua frente, você vai dizer, começa a ver um negócio rosa, assim, um sol, você entra em câmera lenta, o queixo vai caindo, a baba vai descendo, e pronto. E a partir de agora, se você não tiver aquele aparelho, todos à sua volta vão pagar um preço, e o preço é equivalente ao do aparelho, R$2.000, então eu vou botar um preço de R$2.000 dentro de casa, na igreja, com os irmãos, com as pessoas que trabalham, eu vou infernizar todo mundo. E muitos, nessa fome de felicidade, de ter uma coisa que traga a ele um sentir, que traga a ele uma sensação nova, preste atenção no que eu estou dizendo, não é uma necessidade sendo suprida, é uma outra coisa, porque eu me sinto inferior se eu não tiver aquele novo, porque vem um irmão com tênis tal, o outro vem com tênis tal, o outro vem com tênis tal, eu olho para o meu pé, cara, já estou com esse daqui faz tempo, e aquele fala, é demais para mim, é demais ver os outros tendo e eu não tendo. E aí muitas pessoas, para tentar o que deveria ser suprido no Espírito Santo, que nós somos crentes, não vai ser mais, vai ser suprido numa loja. E aí eu entro e dou o braço para o capeta e entro numa coisa chamada dívida. Aí, irmão, é do morro para baixo. E você pensa que uma dívida só é boa? Não, tem que arrumar 5, 6 para eu ficar gostoso. Ai, gostoso. E para é mesmo, Jesus. E para suprir uma outra carência que eu tenho, porque ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, ninguém me adiciona no grupo, ninguém curte ninguém dá likes nas minhas postagens, ninguém me manda uma carta, não tem problema. Você vai receber muitas cartas do SPC, Serasa. Aí você vai se sentir importante, ó. Chegou 5 cartas com o meu nome. Remetente, Lojão, Magazine Luiza e o outro tem. Eu não estou falando, irmãos, por favor, de uma dívida que aconteceu por um percalço da vida. Não estou falando disso, tá bem? Não estou falando de um homem que trabalha digno lá, aí ele tem lá as suas contas e acontece alguma coisa, ele perde emprego, bate, sei lá. Não estou falando disso, eu estou falando de gente assim, do apavoradinho. Por quê? Não é que eu preciso de um sapato novo, eu já tenho 60 pares. E muitos deles eu usei uma vez só. Mas qual que é? Eu preciso ter aquela sensação de novo, cheiro de novo. E eu chamo isso de bom.
E na outra semana, aquele celular que ninguém podia pôr a mão, já caiu no chão 5 vezes, eu nem ligo mais. Né? Aquele carro, né, comprou, ó, não entra com o pé sujo. Depois de um tempo, entra aí do jeito que você tiver, cola chiclete no painel. Buscando a felicidade, buscando esse sentimento, esse se sentir completo, feliz, realizado em coisas que não são as coisas que Jesus escreveu aqui. No nossa recente viagem lá para a África, encontrei inúmeras pessoas que não tinham nada, mas tinham um sorriso de orelha a orelha, que andavam quilômetros andavam no sol para ir ao culto, que tinham verdadeiros motivos para ficar triste, porque não conheceu pai, não conheceu mãe, e mora na casa de quem judia deles ainda, que não tem coisa muito boa para comer, se tem, com o pé no chão, descalços, sujos, como num dia lá, nos últimos dias nós estivemos lá na igreja. Eu não sei porque, é só Deus para bater na gente, né? Deus bate, irmão, Deus bate firme. Estávamos lá, coração de servir, daqui a pouco o Senhor, não, né, vamos dar uma oferta para nós. Eu falei, Deus, não me quebre deste jeito. Estava lá o Kleber, chorando. O Kleber só chorava. Aí juntaram para dar uma oferta. Veio um menino, já falei isso aqui, veio um menino na frente com a salva, né, com a coleta da oferta, parou na nossa frente. Eu estava o Diego do meu lado, eu dei um cutucão nele e falei, olha aí, ó, que de frente você via ele com a roupa toda surrada, toda suja, mas ainda estava com roupa. Agora de costa, irmão, tinha um rombo deste tamanho aqui nas nádegas do menino. Você via o bumbum do menino aqui, daqui aqui, ó. E ele tirando a oferta, eu falei, cara, eu tenho vontade de virar um avestruz, encher minha cabeça dentro da terra e sumir para aqui. E eles alegres, o culto, não é esses velórios que a gente vai, vamos lá no culto, parece velório de mãe, velório de pai, velório de filho. E as pessoas estão tudo assim na igreja, ó. Parece um bando de endemoniado, parece tem um bando de abutre nas costas das pessoas. Vamos tocar um louvor, vamos. Vamos trazer vela no próximo culto. Sabe aquela marcha da morte? Olha os crentes, que a Bíblia diz que é cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de... Parece aquele seriado The Walking Dead, um bando de zumbi morto. Fala que não é o show da Ivete Sangalo. Estrela, Mortal Carpado. O show começa à meia-noite, vai até às 4. Você entra às 6 no trabalho. Tava lá, enchendo a cara de cerveja e cachaça. Sei do que eu estou falando, e muita gente aqui sabe do que eu estou falando. Agora na igreja, a Bíblia diz, pare de beber vinho, né? Pare de beber pinga e se encha do Espírito Santo. Não, eu não bebo mais nada. Inclusive não bebe da água de Deus, não bebe do Espírito Santo, não bebe nada mesmo. Travou geral. Irmão, olha para a pessoa que está do seu lado no olho e fala assim, aonde é que está a sua felicidade? Por que você não dá risada na cara do diabo? Por que você não dá risada na cara dos problemas dia a dia? Os problemas do dia a dia. Não interessa o problema do dia a dia. Eu vou para o céu, cara. Essa porcaria desse corpo vai cair na terra, vai enterrar. Se quiser no enterro, vai. Não quiser, não tem problema. Não estou nem aí. Eu sei, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo, diante da morte, tô velho. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, final da vida dele, o último texto de Paulo. O último texto do apóstolo Paulo é 2 Timóteo capítulo 4. Ele fala, ó a glória, estou sozinho, maior fundador de igrejas do Novo Testamento. Estou
sozinho, estou doente, estou pobre, estou preso, estou surrado, e daqui a pouco eu sei que vai entrar o guarda e vai cortar a minha cabeça. Lê a Bíblia, irmão, por favor, lê lá para você ver depois. Ele fala isso. Mas o crente tem que ter o mais, gente. Cadê o mais? Mas combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O cara era um tanque de guerra. E ninguém aqui deste lugar pode sequer se comparar com os sofrimentos que ele teve. E ele era um tanque de guerra. Ele era indestrutível, cara. Como o ser humano, depois de ter apanhado tanto na cadeia e ser preso com corrente nos pés e nas mãos, amarrado num tronco, desmaiado de tanto apanhar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Para uma pessoa desmaiar de apanhar, ele tem que apanhar, hein? Ele apanha, hein? E lá não tinha esse negócio, não, vamos sufocar ele. Não, era na varada, era no chicote, até você desfalecer de tanta dor. Desmaiaram, ele e Silas. Daqui a pouco, diz a Bíblia, por volta ali da meia-noite, acorda Paulo e Silas na cadeia, amarrados, chicoteados e ensanguentados. O que eles fazem? Começa a cantar um hino. Como é possível uma coisa dessa, gente? Se não for uma vida cheia do Espírito Santo, se não for uma certeza que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de qualquer comparação, se não for ser salvo, se não for confiar na palavra, não, se matar a gente não. O apóstolo Paulo falou, olha, para mim, o melhor é estar com Jesus. O que ele está querendo dizer? Pode me matar que eu não tenho medo não, rapaz. Mas por causa de vocês, se referindo à igreja, eu vou ficar aqui mais um tempo ainda apanhando o pessoal, tomando umas burdoadas, mas depois eu vou morrer. Ele não tinha medo. A felicidade dele não estava na mão de homens. Paulo nunca foi prisioneiro de ninguém, a não ser de Jesus. Ele falou, eu não sou prisioneiro de Roma, não. Não foi o Nero que me pegou, não foi o governo que me pegou, não. Sabe quem que me pegou na corrente? Jesus Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. O cara era um tanque. Ele era feliz. Ele não tinha mulher, ele não tinha dinheiro, não tinha parada certa, não tinha nada. Ele estava andando, pregando, expulsando demônio, indo para frente. E os caras batiam nele, ele levantava novo, prendia ele, fazia, acontecia. Os próprios irmãos o traíram várias vezes. Os judeus estavam atrás dele, os romanos estavam atrás dele, tinha mais gente atrás dele para matar ele do que para ouvir a pregação. E Jesus chama essas pessoas de felizes. Os bem-aventurados são pessoas muito poderosas. Sabe por quê? Porque eles são imbatíveis. Não tem como você tirar essas pessoas da rota. O que você vai fazer para ele? Vai tomar o celular dele? Tomei, agora você não tem mais. O que você vai fazer? Você vai magoar ele para ele chorar? Ele vai chorar e o Espírito Santo vai vir. Vum! O que você vai fazer para uma pessoa feliz dessa? Dessa daqui, ó. Como que você atinge uma pessoa assim? Essas pessoas felizes aqui, eles são o grande problema do diabo. O diabo olha para eles e o diabo fica louco. O diabo não sabe o que faz, os demônios querem se morder um ao outro. Porque ele olha para aquele homem, porque ele olha para aquela mulher e fala, como que nós vamos acertar ele? Não acerta. Vai fazer o que para ele, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ameaçar ele de que jeito? Com a morte? Com a escassez? Com a dificuldade? Era aqui, ó. Mas não para por aí não. 1 Pedro 3. Abre lá, irmão. 1 Pedro capítulo 3. Vamos lá, Bíblia. Bíblia. Não estou orando em língua não, é Bíblia mesmo. Você quer que eu ore em língua, Bíblia? Vou dar a interpretação para você agora, ó. Bíblia. Primeira carta do Pedro. 1 de Pedro 3,13. Olha o que ele diz. Quem
ninguém há de maltratar vocês se vocês forem cuidadosos com aquilo que é bom. Mas ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são felizes por causa disso. Não tenham medo. Não tenham medo de ameaças. Nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a cada um ou a qualquer um a razão da fé, ou seja, dessa alegria que está em você. Cara, por que o pau está quebrando na sua cabeça e você está alegre e firme? Por que você não desiste como os outros? Por que você não abandona a igreja como os outros? Por que você não abandona a família como os outros? Por que você não abandona a fé? Por que você não abandona? Por que você não faz assim? Porque eu sou feliz em Deus. Porque a minha força não está na circunstância, a minha força está em Deus. Amém? Mais uma. Lucas capítulo 10. Existem muitas menções à palavra Macários, mas eu quero pegar umas aqui que me chamaram a atenção. Lucas capítulo 10. Será todos os versículos onde essa palavra foi citada. 10, 23. Lucas 10, 23. Palavras de Jesus. Jesus diz assim: voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse particularmente: felizes são os seus olhos, os olhos daqueles que veem essas coisas. Porque eu afirmo para vocês, porque muitos profetas e reis quiseram ver e ouvir o que vocês ouviram e veem. Sabe quem é feliz? Quem tem revelação de Deus. Revelação, não, irmão, um parênteses aqui. Revelação não é essa patifaria ridícula que as pessoas andam fazendo nas igrejas. É o culto do sei lá o que. Aí Deus está mostrando, o seu RG é 28, 75 da... Isso é um palhaço. Esse cara não entra daquela porta para dentro. Não entra, aqui não entra. Enquanto estiver aqui não entra. Vai profetizar essa desgraça lá no inferno. Vai montar tenda para ler mão dos outros lá no bar do viaduto. Porque, irmãos, olha, como disse Jesus, né? Se você quiser bater em mim, se você quiser falar mal de mim, você fala, mas cuidado com o Espírito Santo, hein? Cuidado com essas brincadeirinhas com o Espírito Santo, porque aquele que blasfemar do Espírito Santo, é melhor já ir para a gandaia de uma vez. Você não tem salvação nem nessa, nem na outra vida. Acabou, zerou. E essa turma aí ficam brincando com as coisas do Espírito Santo. Isso aí, olha, eu coloquei, olha, irmãos, eu assisti um vídeo, outro parênteses, assisti um vídeo essa semana, mas eu fiquei... Coloquei lá no Facebook, quero que a turma veja. Aí daqui a pouco, mas sempre tem um treva mesmo. Aí entrou um outro irmão e falou assim, não põe esses vídeos. Você fica expondo os irmãos. Peraí, irmão? Peraí, igreja? Lá no Canadá, a maior igreja do mundo, onde muitos pastores brasileiros foram lá beber dessa água podre para trazer para o Brasil, esse feitiço dos infernos. Lá, irmão, eu pus o vídeo lá. É a unção do cachorro, onde o diabo entra no corpo dos outros e faz os outros andar de quatro, uivar. Tá lá o vídeo, irmão. Tá lá o vídeo. Crentes dizendo que está com o Espírito Santo uivando igual cachorro, latindo na perna do outro. E o pastor, que é mais filho do inferno ainda, pegou uma coleira de cachorro, botou no pescoço dos crentes e ficou passeando com os crentes. E os outros endemoniados que estavam lá naquela igreja, dando risada, dizendo que é o Espírito Santo que faz eles dar risada. Irmão, olha, vem imitar cachorro aqui para você ver. Senhor, cachorro, dá do leão para mim. Eu vou lá e como a cabeça dele. Vai para o inferno. É demônio, gente, é demônio. Demônio. Aonde é que está na Bíblia que Deus transforma a pessoa em cachorro? Só falta levantar a perna e fazer xixi na perna do outro. O diabo enganando e expondo as pessoas ao ridículo.
Irmão, onde você já viu isso, gente? As pessoas de coleira na igreja, gente, o que é isso? E a pastorzada brasileira vai lá receber essa unção. Eu vou receber uma unção aqui na roça, aqui mesmo, do irmão, da irmã, de você. Vá para o inferno, cara. Jesus falou que, você é feliz quando você me conhecer através da palavra, quando você tiver revelação de mim, quando você orando em secreto, eu vou lá e falo com você. Quando você vai lá no monte, clama, eu falo. Quando você está aqui, eu falo. Eu apareço, eu me revelo a você. Você será feliz quando você me conhecer, quando você tiver revelação de mim na palavra, na oração. Você é feliz. Você vai ser feliz assim. Você vai se sentir completo, satisfeito em Deus. Sabe o que é satisfeito? Você vê aquele banquete de comida do mundo. Banquete. Você chega e diz, não, mas já comi. O que você comeu? O pão sem fermento. O pão que não está contaminado. Já comi, eu já estou satisfeito de Deus. Eu estou plenamente satisfeito no meu Pai. Meu Pai me dá tudo. Tudo! É tudo. Tudo não é alguma coisa. Adiante, Lucas 11, 27. Apareceu uma mulher, né? E começou a falar para Jesus. E Jesus começou a fazer os seus milagres, pregar suas pregações, suas palavras. Apareceu uma pessoa e falou assim: olha, Jesus, bem-aventurada é a mulher que te deu a luz. Olha, Jesus, bem-aventurada, feliz é a mulher, é a sua mãe. Foi tentar impressionar a pessoa errada. A volta, ó. Mais bem-aventurados são os que ouvem e guardam a minha palavra. Sabe quem que é feliz, irmão? Aqueles que obedecem a Deus. Você obedece a Deus? Não é obedecer pedaço, não. É obedecer tudo. E aquela área que você sabe que você não está conseguindo, sabe o que você faz? Aquilo ali vira o campo de guerra da sua vida. Porque enquanto você não vencer aquela área de desobediência, você não descansa. Quando fala obediência, irmão, não está falando que você é totalmente perfeito. Perdão, totalmente perfeito não existe. Perfeito quer dizer completo. Mas está dizendo que deve existir uma luta dentro de nós pela obediência. Que quando você fala, cara, eu não sou isso daqui, eu não faço isso daqui, eu não venci isso aqui, aí sabe o que você faz? Você junta todas as suas forças e canaliza em cima, até você vencer. E você vai vencer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai estar com você nessa luta. E quando o Espírito Santo entra na luta, você não perde. Não perde. Não perde. Ela falou, nossa, bem-aventurada a sua mãe que te deu a luz. Não, bem-aventurada os que ouvem e praticam a minha palavra. Apocalipse 1:3, olha o que diz. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Lucas 12, verso 37. Felicidade brilha no ar como uma estrela. Lembra, Fábio Júnior? Tudo conversa, tudo cascata. A felicidade aqui, ó. Acontece que muita gente não nasceu de novo. É esse que é o problema. Ele está lá do outro lado ainda. O dia que ele passar para dentro do reino de Deus, essa casinha fantasiosa do mundo cai tudo. Cai por terra. Acaba com tudo. Olha aqui, ó. Verso 37. Felizes, bem-aventurados são os servos a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilantes. Sabe o que é vigilante? Fiel. Sabe quem que é feliz? Os fiéis, que ao todo tempo ficam vigiando para não pecar e não desagradar ao seu Senhor. Essa passagem aqui, inclusive, quem não viu, é melhor ler. Bem-aventurado, feliz é aquele que está sempre esperando a volta de Jesus. Ele não fica marcando o tempo.
Ele fala, não, pode ser agora, então eu tenho que estar pronto. Pode ser daqui a pouco, eu tenho que estar pronto. Pode ser daqui a pouco, eu tenho que estar fiel, eu tenho que estar em obediência, eu tenho que estar na presença de Deus. É o vigilante, ó, bem-aventurado é aquele cara que está cuidando disso, da sua fidelidade para com Deus. Esse é fiel. Por quê? Por que uma pessoa assim é fiel? Facílimo de responder. Porque ele não está esperando uma benção. Ele está esperando o Rei da Glória. Ele está esperando o Deus vivo. Ele está esperando uma benção. E me dá a minha benção para depois subir. Não é isso não. É Deus que ele está esperando. E Deus vai vir para ele. Deus vai vir para o fiel, irmão. Deus vai vir para você. Se você for fiel a Deus, santificar a sua vida, amar a Deus, Deus virá para buscar você. Espera nisso daí, querido. Seja feliz que você vai encontrar o seu Senhor. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas terão passado. Se essas palavras não tem como colocar felicidade no seu coração, você está morto. E aí, vem aceitar Cristo aqui na frente daqui a pouco. Mais um pouquinho. Romanos 4:7. Mais um Macários. Mais um relato de alguém feliz. Romanos 4:7. Felizes são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Sabe o que é isso? Sabe quem que é feliz? Aquele que vive diante de Deus constantemente em arrependimento. Ele vive diante do Senhor discernindo todas, não alguma, todas as áreas da sua vida, como um faxineiro, querendo descobrir qual o cômodo que tem poeira. E quando ele descobre, ele vai lá e se coloca diante de Deus, e se coloca em arrependimento diante de Deus. E aí o que acontece? O que diz lá em João capítulo 1? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a... Você é um feliz. É alguém que sabe que não é que ele não comete pecado, é que ele não tem mais o poder do pecado sobre ele. Por quê? Porque ele confessou, está diante do Senhor, Santo Jesus, acabou aquele ali. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aquela canção que eu estava cantando agora. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Aqui, ó. Você não pode entrar pela janela. Apocalipse 22:14. Você não pode entrar na cidade pela janela, jogar uma corda no muro e pular por trás. Não é espovap não, filho. Não é pulava lá no fundo, lá não. Você pulava, né? Eu pulava lá no muro, você nem pula. Não, né? Não. Ou você entra pela porta de mão dada com Jesus, ou você não entra. E lá não tem ingresso, VIP, camarote, área VIP, camarote, colega. Tem nada. Amigo do prefeito, ou você é amigo de Deus, ou você não entra. 14. Agora eu quero encerrar 1 Pedro 4:14. 1 de Pedro 4:14. Se pelo nome de Jesus... Olha, irmão, recebe essa palavra, por favor. Primeira de Pedro 4:14. Se pelo nome de Jesus
Vocês são injuriados, ou seja, você fica triste às vezes. Você é feliz, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Olha um outro nome maravilhoso do Espírito Santo, Espírito da glória de Deus está sobre você. Sabe o que é isso? Você é inabalável e inatingível. Cristãos, irmãos, nossa felicidade não está em coisas e momentos dessa vida do mundo passageira. Como alguém que vive buscando a felicidade. Então, esse fim de semana foi tão, gostaria de tirar foto. Daqui a 10 anos ele está lembrando daquele fim de semana. Que desgraça. É lógico que nós temos momentos gostosos na vida. Não estou falando disso. Eu estou falando de viver deles. É isso que eu estou falando. De gente que só respira, que só tem vida, que só dá um sorriso, que só tem uma esperança quando passar o fim de semana no litoral. Tomar banho, cara. Não é isso não. É sempre na presença de Jesus. É sempre com alegria. Eu fecho meus olhos, o pau está quebrando, irmãos. Se não for pelo Espírito Santo, se não for por esse novo coração, por essa nova vida, se não for porque você foi salvo, porque você foi transportado do reino das trevas para o reino de Deus, você jamais será feliz. Porque tem gente rico, milionário, pulando de cobertura, morrendo de overdose, em busca de uma sensação, de um momento. Você, sabe quem é que você tem? Deus. Você é riquíssimo, você é próspero, você é abençoado, você é filho de Deus. Alegra-te no Evangelho, alegra-te no seu Senhor. Como diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos tocar essa daí. Fique de pé, feche seus olhos, levante as suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Coloque o que você tiver na mão, coloca no banco. Será que o Espírito Santo e essa alegria, essa certeza consegue fazer com que você cante, com que você levante a sua mão e saia de você júbilo? Será que a maneira que você entrou aqui talvez hoje, como eu entrei aqui hoje quebrado, eu entrei aqui hoje sem nenhuma vontade de